Vocês não sabem quem foi que eu trouxe. E aí, você é a sua tosse? Olá, seja bem-vindo. Tá ligado? Tô sem retorno. Oi. Agora tá um retorno muito alto. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Está começando mais uma edição do seu podcast no ar. E que bom estar com você em mais um episódio. Eu sou o Emanuel Santos e juntamente com meu parceiro de bancada de podcast, o Andervan Alves, vamos comandar um bate-papo muito bacana hoje, trazendo um convidado especial para falar pra gente da sua mais recente obra escrita e lançada também, que vai contar a história de um lugar que todo mundo conhece. Você já ouviu falar do Distrito de São Miguel, né? Pois bem, aqui nós vamos conversar com o João Paulo Arcelino, que é diretor do IFCE Campos de Boa Viagem, que vem trazer aqui as histórias de São Miguel, sertões, pessoas e histórias. Foi meio redundante, né? Mas vamos aqui corrigir. Então ele vem para falar um pouquinho dessa obra, São Miguel, Sertões, Pessoas e Histórias, obra recém-lançada e que traz aqui, né, documentações importantes desse distrito, que é um dos maiores distritos da cidade de Quixeramobim. João Paulo, seja bem-vindo, aperte aqui a minha mão. É um prazer estar te recebendo aqui no nosso podcast. Vamos aqui bater um papo sobre essa obra, mas também você fica à vontade para falar das suas memórias afetivas desse lugar onde você cresceu, onde você teve muitas boas vivências, com certeza, e que você vai ter o prazer de compartilhar com a gente todo esse processo criativo e também trazer todas essas histórias relacionadas a São Miguel. Então, eu quero começar convidando a você que está acompanhando o nosso podcast a acompanhar o nosso podcast, não só este episódio de hoje, mas acompanhar os episódios anteriores quando você quiser, também pelas nossas plataformas, o YouTube, o Spotify, tá certo? Mas a gente também tá na Sertão TV, canal 180, e estamos na Canudos FM 106,7 aos sábados em horário alternativo. Você já conhece, às 7 horas da manhã. Então, é o momento para você rever, ver, ouvir e sempre estar muito bem informado dos principais assuntos que se passam não só na nossa cidade de Quixeramobim, mas no Brasil e no mundo, com os bate-papos com os nossos convidados. Bom, João Paulo, a primeira pergunta que eu quero fazer para você é sobre o processo criativo dessa obra. Acredito que para documentar a história dá um trabalhão danado, né? É preciso aí das parcerias, é preciso aí buscar uma grande fundamentação teórica. E aí eu queria primeiro perguntar como se deu esse processo criativo e quem foram as principais inspirações suas para a escrita de São Miguel, Sertões, Pessoas e Histórias. Obrigado também pelo convite, Andervan, e dizer que esses canais são importantes demais porque chegam onde a gente jamais pode imaginar que chegam. Então, para mim, é uma satisfação enorme. Pois bem, foi uma espécie de chamada à responsabilidade, né? Eu nasci em São Miguel, cresci em São Miguel, sou filho de uma professora, Dona Francisca Baia, mas também de uma tabeliã, Dona Francisca Tabeliã, né? Então, ela fez concurso na década de 80, né? E passou, e é titulado do cartório de registro civil, então já estou dando um fio condutor da onde saiu toda essa inspiração. Tá? Então, com a pandemia, nós nos isolamos um pouco e eu descobri uma pasta da minha mãe em que ela documentava diversas famílias da região. E ela dizia assim, estou documentando porque nunca ninguém fez isso. E quando eu tenho uma dúvida, eu consigo fazer uma pesquisa no livro. Então, a primeira coisa que ela dizia, meu filho, a minha mãe dizia assim, Francisca, tome a benção essa senhora, ela é sua tia. Ela imaginando, benção por quê? Eu não sei, ela não é irmã da minha mãe, não é irmã do meu pai. E ela dizia, não, são todos parentes, tome a benção. Então, a partir daí, ela teve esse desejo de escrever. Então, era uma pasta escrita à mão, né, de várias famílias, suas conexões. Eu disse, mãe, a senhora tem aqui um registro fantástico, que talvez seja a maior coleção
do que se espera de uma árvore genealógica de São Miguel e região. Me dá isso aqui, deixa eu aprofundar esse negócio aqui. E aí comecei a me interessar. E é fascinante, é um negócio assim. E eu me deparei com um software chamado Family Search, que é uma plataforma digital que você consegue inserir, criar árvore genealógica. E o legal dela é que você consegue buscar alguma contribuição que alguém fez em algum lugar do mundo. Legal. Então, se alguém tiver colocado o nome do meu avô, por exemplo, em algum lugar no mundo, eu vou conseguir puxar o pai dele, o avô dele, o bisavô dele. Então, a gente constitui uma árvore genealógica legal. Eu peguei todos esses documentos da minha mãe e coloquei de forma digital. Então, virou um vício. Eu dava um print, mandava para ela e dizia, olha, isso aqui não está batendo, não. Você vai olhar aqui no livro. Então, assim, nós começamos a fazer esse trabalho de resgate das famílias. Primeira coisa, não existia uma intenção de escrever um livro, sabe, Manuel? E com o passar do tempo, nós reunimos 11 gerações. Quando nós chegamos no final do trabalho, que não é final, você sempre tem algo a mais, eu encontrei algumas pessoas importantes também. Eu digo que esse livro significa encontros, porque encontrei uma professora preocupada lá em São Miguel, em trazer identidade para alunos do 5º ano, do 6º ano, porque ela perguntou uma vez, na casa de vocês tem marmeleiro? E os meninos não sabiam o que era e moravam então no sertão, né? E ela fez um projeto chamado Identidade, era uma história da escola contextualizada. E eu participei desse projeto como diretor do IFCE, contribuindo lá com São Miguel, mas vi o empenho deles de dizer assim, olha, onde é que vocês estão? Aqui é sertão, vocês têm que compreender. E aí foi quando começou a surgir, rapaz, não tem nenhum material de pesquisa para professor nenhum. Então a professora Darlene Alves foi a segunda pessoa que eu encontrei que disse, João Paulo, a gente não tem nenhum material didático de pesquisa, esses alunos sabem do que a gente conta, mas bibliograficamente não tem. Tá? E aí começou a sair a história de, é importante a gente escrever, e eu comecei a escrever sobre isso. Né? Então, sempre não tinha um tempo livre, abria o Word, começava a escrever, às vezes você estava mais inspirado, outras vezes menos inspirado, reescrevia o que você tinha escrito, escrevia 2 páginas, escrevia 15, e aí ia, né? Depois eu encontrei uma pessoa fantástica aqui de Xaramubim, que é o historiador Carlos César. O Carlos fez parte da primeira etapa do nosso podcast. E o Carlos trabalha com genealogia, né? E aí, olha a quantidade de encontros que teve. Esse Carlos, eu preciso da tua ajuda. Nesse nível, eu já tinha encontrado algumas figuras importantes da região, né? Porque a pergunta era, quando foi que São Miguel nasceu? Da onde saiu o distrito? Por que o nome é São Miguel? Então, existiam muitas teorias, os mais velhos contavam algumas histórias. Né? E aí o Carlos, não se preocupe que eu vou te ajudar, é tanto que ele divide comigo o capítulo, né? A terra tem dono, mas dona é quem nela está, porque nós descobrimos uma pioneira, uma mulher, que depois vamos falar um pouco dela. Tá? Por fim, para fechar, vamos dizer assim, com chave de ouro todas as inspirações, a minha mãe disse, agora a gente precisa de entrevista, João Paulo, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos dar um almoço para um determinado convidado, ele senta aqui no nosso alpendre, conta as histórias, a gente anota. Beleza, assim é feita a metodologia. Seu Chagas Amâncio, hoje não está mais entre nós, mas chegava montado num burro na frente da casa, naquele alpendre sertanejo. Quando chegava lá, estava o almoço realmente preparado, armava uma rede, ele sentava lá. Eu dizia, seu Chagas, eu estou com dúvida assim, onde era a casa dessa família? Ele disse, em tal lugar. Se você andar lá, ainda vai ver uns tijolos quadrados da casa. E quantas pessoas moravam? Moravam tantas. E aí que a gente começou a notar quase que um fechamento da ideia. Seu Quinô Manu, da Várzea do Meio, outro parente da gente que andava lá e quando andava, é uma enciclopédia viva. O seu Quinô, você tem ideia de dizer assim, você sabe quando foi celebrada a primeira missa na Igreja Matriz de Santo Antônio? E sei não, pois eu sei quem foi que celebrou, só não estava lá, mas eu sei. A imagem de Nossa Senhora de Fátima, que veio pela primeira vez aqui no Xaramubim, eu estava na procissão. E eu tinha que dizer, senhor, que nós vamos voltar aqui para a família para ver se a gente consegue terminar, porque é uma enciclopédia viva. O terceiro primordial foi o seu Otávio, Manu da Santa Isabel, que era outro também que sabia nomes e datas. Então, com tudo isso, eu me deparei com um material riquíssimo. Uma inspiração que veio da minha mãe, as histórias contadas nos alpendres sertanejos, riquíssimas de detalhes. Uma professora ávida por entregar aos seus alunos desta geração, da geração da tecnologia do celular, tá certo? Que
queria entregar um material didático, um material de pesquisa, alguém que pudesse pegar um livro na biblioteca e dissesse assim, rapaz, está aqui o que eu preciso. Por exemplo, se eu perguntar a qualquer aluno da quinta série, quais são os riachos que abastecem o açude de São Miguel, que traz o líquido primordial? Como é que o colonizador saiu lá da beira da praia? Você imaginar, Capistrano de Abreu, ele falava das rotas do sertão de dentro e a rota do sertão de fora. A rota do sertão de fora é quase como se fosse a BR-116, né? E a BR-101, um pelo litoral, outra pelo sertão, né? Então, como é que o colonizador sai de Aracati com o líquido primordial sendo buscado sempre, ou seja, leito do Jaguaribe? Chegou no Jaguaribe e encontrou um afluente, o Banabuiú. E ele desceu. Do Banabuiú ele encontrou um afluente, o Rio Quixeramobim. E do Rio Quixeramobim ele encontrou um afluente, que é o Riacho Caraúno, que deu origem a São Miguel. Então, o fio condutor estava formado. Então, o que o colonizador encontrou? Por que ele chegou até lá? Qual era o cenário dessa época? E aí foi quando eu disse, não, agora eu consigo vislumbrar a estrutura, a espinha dorsal do livro. Então, foi todo esse conjunto de encontros, Emanuel, que fez com que eu me inspirasse em escrever essa história, escrever um recorte. Obviamente, porque se for escrever tudo, não dá, né? Então, eu fiz um recorte e tentei trazer todos esses elementos. Um livro que pudesse ser didático, pudesse ser utilizado como pesquisa, como material educacional. Um livro que trouxesse essa colonização, esses pioneiros, mas também que trouxesse, por exemplo, a história do algodão, a história do açude de São Miguel. Que eu preciso falar em Zé Maria Pimenta, que não tem como não falar dele, né? E ele me contou essa história, e essa história está no livro. Eu peço autorização para colocar no livro, tá? Eu ia colocar o nome desse capítulo, que era O Presidente que Quase Aqui Veio, porque Juscelino Kubitschek chegou até a visitar a barragem e o Hospital Dr. Pontes Neto, mas não chegou aí em Quixeramobim porque ficou satisfeito com as obras. Então quase foi o São Miguel, né? Mas eu conto isso aqui, tá? E finalizo com as gerações, para que eles entendam, as pessoas, o leitor entenda que ele pode se reconhecer naquela geração. Então, no final, até eu fiz questão de colocar uma árvore genealógica para que o leitor possa, né, ele possa se reconhecer, tá, aqui. Então, no último capítulo, eu explico um pouco quais são os parentescos, aonde é que ele vai se reconhecer, tá certo? Essa é a ideia, porque a partir daí eu quero completar o meu sistema, onde eu documentei de forma, né, nesse software, todos os parentescos, tá? Então, foi mais ou menos esse enredo aí que me levou enfim, a entrega desse projeto, né, do São Miguel, Sertões, Pessoas e Histórias. E sertões do plural, porque sertão transcende algo geográfico. Então, sertões vem muito mais cheio de emoção do que simplesmente um lugar na geografia de algum lugar. Wandervan, sua vez. João Paulo, como foi para você, junto com sua mãe, né? Você comentou aí, ouvir as histórias lá no Alpendre. No âmbito emocional, assim, como foi reviver, mergulhar fundo em memórias tão afetivas, né? Porque a gente fala sobre outras famílias, mas a gente inclui a família de vocês nessa história, né? Sim. Como foi esse mergulho, assim, emocionalmente? Wandervan, imagine só, na apresentação, eu fiz questão de escrever. Um dia que você está inspirado, eu saí de São Miguel no final do ensino médio e fui trabalhar num parque de diversões em Fortaleza, para conseguir estudar na época, né? Eu nunca me adaptei na capital. Nunca. Eu sempre morei contrariado. Porque tinha que trabalhar, eu tinha um sonho que era me formar na área de zootecnia. E como não nasci em berço de ouro, tinha que trabalhar para pagar os estudos. Mas nunca me conformei com morar fora de São Miguel. E foi um momento difícil na minha vida. Então, todos os elementos do sertão me trazem assim, uma carga de emoção muito grande. Então, na apresentação do livro, o meu desejo era dizer assim, leitor, quando tu passar por esse ponto aqui, eu quero que tu sinta as emoções, sinta o que eu senti. É tanto que na orelha, se eu pegar aqui a frase da professora Ana Paula Andrade, lá de São Paulo, ela foi uma das pessoas que revisou o livro, ela diz assim, é sinestésico. Eu consigo sentir os cheiros, as sensações e a saudade deste lugar que também é meu. Então, eu consegui chegar nesse nível. Então, assim, sim, carregado de emoções, em especial quando se trata do sertão, daquele seio, sabe, de olhar para os caibros ainda roliços, de sentir o pingo da chuva numa noite de chuva calma, de escutar o rapar da colher no fundo de uma chaleira adoçando
um café, o cheiro do café, o cheiro da terra molhada. Então, quando eu escrevi isso é isso que eu quero. Eu quero trazer essa sensação, essas sensações. E em especial no capítulo sobre o ouro branco de São Miguel, o algodão, porque eu sou neto de uma fiadeira. Minha avó teve 21 partos. Então, como é que cria desse tanto de menino no sertão? Tá certo? Eu digo assim, se produzia tudo, menos o sal, tá certo? Que não dava para... o açúcar você tinha que comprar, mas mesmo assim era com muita dificuldade. Então, se não fosse o algodão, não dava para complementar a renda só com a agricultura. Aí onde nasce a história dos profetas de um tempo. Então, como é que eu consigo plantar numa época se eu não sei se vai chover? Se eu planto na primeira chuva, como é que eu sei que o inverno não vai cortar? Então foi dotado dessa necessidade de sobrevivência que o homem do campo conseguiu observar a natureza e com eles não foram diferentes. Então no capítulo do algodão está lá a história da fiadeira. A minha avó tinha um tiar, então ela transformava o algodão, a pluma cheia de caroço, numa rede. Ela transformava aquele algodão, terceirizava. Você não sabe tecer rede, não. Eu lhe dou os panos, tecidos, os punhos, os cordões, a mamucaba, né? Tá tudo descrito aqui. E as pessoas compravam. Então vinha gente da Santa Isabel, das Lajes, do Jatobá, das contendas, da Forquilha, da Lagoa Cercada, trazia só, dona Joana, eu trouxe aqui para a senhora fazer os cordões da minha rede, ou para fazer uma mamucaba. Então isso complementava a renda. Então a geração volta, essa geração da fiadeira, do complementação da renda do agricultor com o produto do algodão, me joga emocionalmente dentro dessa história. Então, essas duas passagens especiais, sabe, me trazem muita recordação e eu fico muito feliz. Eu ainda não consigo ler algumas páginas, eu acabo me emocionando, né? Mas é isso, eu acho que é isso que eu tentei trazer. E cada pessoa que adquiriu o livro, eu digo, me dê um feedback. Eu preciso que você me dê esse feedback. Eu coloquei agora há pouco um áudio do Zé Maria Pimenta falando do que ele tinha achado do livro, né? Vamos aqui conversar sobre os capítulos do livro. Ele está dividido em quantos capítulos? São 6. São 6. Primeiro capítulo, o berço da terra amada, o sertão. O que o leitor pode esperar desse capítulo? Vamos passear por eles. Esse capítulo aqui foi o que eu falei, né? Então, assim, primeira coisa, que tipo de referência nós temos sobre os sertões de Quixeramobim, sertão de São Miguel? Está escrito em que obra? Talvez a primeira dificuldade tenha vindo aqui. Uma coisa é... Eu tenho vários capítulos de livros publicados, mas na área de zootecnia. Quando você é treinado durante o mestrado, durante o doutorado, você escreve da sua área, tranquilo. Você lê diversos artigos, compila isso e transforma num capítulo de livro, né? Mas isso aqui depende só de você, das suas emoções, Evandro. Por isso que você foi uma pergunta muito feliz, tá? Então, o que eu queria com esse capítulo? Que o leitor pudesse se identificar na sua região. Quem mora em São Miguel. Primeira vez que aparece um mapa com o distrito de São Miguel. Esse mapa foi produzido pela Darlene, professora Darlene House, que é geógrafa. Darlene, eu preciso de um mapa. Isso aqui foi do TCC dela, ela melhorou o mapa e colocou aqui, doou o mapa para publicação. Né? Então, assim, trago elementos. Onde é que fica o Taiado Preto? O relevo. Taiado Preto na Serra da Mutamba. Todo mundo em São Miguel sabe que existe lá uma pedra gigantesca que todo mundo visita, é um mirante lindo. Pela primeira vez está documentado aqui. Porque meu medo, mano, é que esses comentários, as conversas às bocas da noite, se acabem com os seus contadores. Cada dia é mais raro você ver uma geração aí de 10, 12 anos sem o celular, ou pelo menos atenta a uma conversa de pais ou avós. Então eu trouxe aqui alguns elementos importantes, relevo, né, da onde nascem os rios, que tipo de rio nasce, tá certo? Por que ele é importante, quantos milímetros chove em média na região de São Miguel. Eu venho trazendo isso desse livro exatamente pensando no material bibliográfico, capaz de ser consultado por um aluno, por um professor da região. Então eu vou fazendo um passeio sobre o que é a pré-estação chuvosa e nada de uma linguagem técnica. Então vocês dizem, o que é a pré-estação? Aí eu falo do fechar da rama de outubro e novembro. Então eu digo aqui, olha, o fechar da rama ainda no período seco do ano é a descrição de uma verdadeira metamorfose que ocorre no bioma caatinga. 8 dias depois ela deixa de ser seca e passa a ser verde. Tá? Então aqui o leitor vai começar, na linguagem não técnica, mais uma vez, tá certo?
trazendo essa dinâmica, né? Por que ela faz isso? Aí eu entro na parte da vegetação. Então, eu vou falar aqui do juazeiro, né? Ou simplesmente do angico, do pau d'arco. Não, eu faço uma referência a cada um. Quando eu vou falar de Mororó, eu vou dizer, o Mororó era quem fornecia os caibros. Cupim nenhum come. Então, os caibros que estão em cima de uma casa de oitão daquela do sertão, era com Mororó. Mas um cabo da enxada tinha que ser de um pau d'arco, que era leve e resistente. Qual é a mesinha do sertão? Um cumaru, todo mundo quer uma casca de cumaru para um chá. E eu vou falando isso, falo o nome popular, falo o nome científico e dou a dica de que ela é feita, onde é que ela... Por que o juazeiro é tão importante? Porque o produtor diz, esse juá aqui só vai cair na lama. Então eu faço essas referências aqui e vou entrando aqui em toda a história do sertão, descrevendo os elementos, até chegar nos profetas de um tempo, porque aí fecha. Os profetas de um tempo, as pessoas que aprenderam a observar a natureza, foi exatamente nos sinais que elas nos dão, tá? Chega a ser clarividente para eles, a gente que não percebe. Seu Titico Baia diz, eu não vou dizer qual é o sinal que eu observei, que você não vê. Me diga o que é que você observou, né? E por que o homem diz que quando o mandacaru flora, a flor só cai na lama? Então, assim, é um conhecimento de estatística. Dentro da zootecnia, a gente utiliza conhecimentos específicos de correlação, de regressão, de repetibilidade, coisas da ciência. Agora, como esses homens conseguem ver, mapear, ver que se repete no decorrer do tempo e qual é a precisão dessa repetição? Então, por isso que eu fiz questão de falar aqui, né? Profeta de um tempo, né? Trazendo a história dos profetas da chuva, que é riquíssimo. Toda a região tem uma coleção de homens e mulheres fantásticos que aprenderam a fazer das fraquezas forças para sobreviver no semiárido. Então, eu termino esse capítulo, inclusive fazendo alusão, que diz que a primeira homenagem dos profetas da seca, quem fez, foi Patativa do Assaré, quando escreveu A Triste Partida. Preste atenção. A 3 do mês ele fez experiência, perdeu sua crença nas pedras de sal. Aí ele completa, né? Mas na outra esperança com gosto se agarra, pensando na barra do Alegre Natal. Olha, duas experiências aí. A barra do Natal, a barra de outubro, coisa que você vai ver na conversa com eles. Então, a gente encerra esse primeiro capítulo, né, com chave de ouro, trazendo o sertão na sua essência, né? Sua essência biológica, geográfica, mas também antropológica, com o homem inserido lá dentro. Aí chega o capítulo 2, que você já deixa aqui a página aberta para me dar uma pescada. Então, da praia olhando para o sertão. Capítulo 2, o que o eleitor pode esperar dele? Simples, é a sequência. Todos esses elementos, o colonizador que saiu da beira da praia, ele encontrou. Verdade. E aí é o que eu trago de interessante. Para que o colonizador entrasse sertão adentro, ele tinha que ter condições de sobrevivência. Eu estou falando de água. Então ele tem um fio condutor, né? Então imagine a maior vila da época, Aracati, Aquiraz, né? Se ele teve que entrar pelo sertão, ele ia encontrar o xique-xique, a unha de gato, ele ia encontrar um relevo desafiador. Imagine um colonizador chegando aqui no Quixadá, né, transpor aquele relevo todo, né? Ele com certeza encontrou várias estações, ele passou de uma seca para uma chuvosa, tá? Então todos esses elementos o colonizador observa. E o que eu quis trazer nesse capítulo? Beleza, então eu estou de costas para a praia, estou olhando para o sertão, como foi que ele chegou aqui? E aí eu já faço uma referência também à importância dos animais. Aqueles que chegaram nas caravelas lá de Portugal, como é que esses animais... Primeiro entrou o ruminante, a vaca, a ovelha, a cabra, depois entrou o homem. Foi o ruminante que fez com que as veredas fossem criadas. O homem não ia transpor. Imagine você chegar numa área de favela, vocês conhecem o que é a favela? É uma árvore espinhenta que só quem sabe, quem sentou em cima ou quem passou num braço. É uma árvore gigante e primordial na época da seca para engordar caprino e ovino dos sertões, mas é extremamente agressiva, né? Então, primeiro entrou o animal. Se você vê, aí eu trago nesse capítulo aqui. Por que a referência ao ruminante? Porque foi ele que fez as varedas primeiro, para o homem poder entrar. E se você for para a região de São Miguel, todas as localidades, ou grande maioria delas, tem referência à pecuária. Quer ver? Malhadinha, Lagoa Cercada, Vaca Morta. Olha só, Passar das Pedras.
tudo referido à pecuária. Se eu botar isso para um negócio mais amplo, o Rio São Francisco chamava como? Rio dos Currais. Aí eu faço uma referência a Manelito Dantas, da Fazenda Carnaúba, né? Doutor Manelito dizia, olha, o nome das propriedades, o nome da cidade, Parelhas, Currais Novos. A mesma coisa se aplica à região de São Miguel. Então, tudo era referido à pecuária. Se a água era o líquido primordial, o animal fez com que chegasse aqui, tá certo? A capacidade de sobrevivência, proteína de alto valor biológico. Por isso que Xeramobim tinha um cruzamento de rotas no rio Xeramobim, mas também com pousio de tropas. Então, nesse capítulo, eu trago esses elementos do sertão, o que o colonizador encontrou. Vamos para o capítulo 3, que eu achei interessantíssimo esse nome, muito inteligente. A terra tem dono, mas dona é quem nela está. Esse aí foi mais um encontro muito emocionante, porque imagine o sertão de Ceará e você era governador de uma província ou na época das Seis Marias, o governo tinha o império, ele tinha uma intenção, tinha que ocupar, ou ocupava ou você tinha problema de domínio. Só que quem conseguia as terras na região, o governo sabia muito bem disso, o império sabia muito bem disso, você tinha um problema com os povos originários, os indígenas. Então, constantemente tinha conflitos. O que o governo fazia? Entrega aquela determinada Seis Marias e diz, agora você cuida. Implanta, mora, cria animal, ocupa. Então era ocupar para dominar, né? Enfim. E aí começam os primeiros registros oficiais, né? Então eu tive a oportunidade de visitar o Arquivo Público do Ceará. Gente, quem tiver a oportunidade, visite. Eu tive numa época em que estava sendo feita uma reforma, mas tive acesso a diversos documentos lá. É incrível, incrível, né? Pois bem, encontrei um registro, todas as Seis Marias, eles estão documentados numa plataforma chamada Plataforma Silb, que era Seis Marias do Império Luso Brasileiro. Essa plataforma é gerenciada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Um belo dia, estava eu lá de férias em São Miguel, no dito alpendre, não tinha ninguém em casa, só estava eu. Eu disse, gente, eu tenho que achar alguma coisa com relação a isso. A cabeça era Rio Jaguaribe, Banabuiú, Xeramobim, Caraúna. Tem que ter alguma coisa com Caraúna, que era o rio principal que abastece o açude e cortava São Miguel. Rio Forquílico, e pesquisando, aí encontrei a plataforma Silvio. E por pura intuição, pesquisei pelo nome Caraúna. E encontro uma seção de Seis Marias, a José Cardoso da Rocha, em 1734, no Riacho Caraúna. Pronto. Achei quem estava aqui. E aí comecei a buscar, e lá a plataforma Silvio, ele dá todos os detalhes. A pessoa que adquiriu, se fez morada, se ocupou, o que aconteceu, né? E nada tinha sido registrado. Quando você fala lá, ocupação, né? Qual era a ocupação? Teve ocupação? Nenhuma ocupação mencionada em documento. Eles, pois bem, o primeiro registro está aqui, 1734. E aí continuei a buscar, cansei da plataforma e fui para o Google. E me deparo, quando eu pesquisei Riacho Caraúna, com uma dissertação, obviamente de mestrado, né, de uma pesquisadora chamada Ana Cecília Farias. Ela fez o mestrado na UES, na área de História, e olha o título da dissertação. Declaro que sou dona, viúva, cabeça de casal. Era Mulheres Administradoras de Bem nos Sertões de Quixeramobim. Abri a dissertação e ela se dedicou a estudar aquelas mulheres que ficavam viúvas e que, em vez de morrer com seus maridos, ampliavam seus domínios. E foi quando eu encontrei mais um encontro com a viúva Eugênia Isabel Maria. Essa viúva adquire as terras do Riacho Caraúna em 1785, amplia em 1788 as duas margens do Riacho Caraúna, ou seja, da nascente na Serra da Mutamba a desaguar no rio Quixeramobim. Ela já viúva, requer ao governador mais terras, dizendo que lá mora, tem escrita à mão
dela, declaro que sou dona, tenho um chiqueiro de criar cabra, tá aqui, ó, ao terreiro da casa onde mora a dita, tem currais, roçados, chiqueiro de recolher as cabras, que tudo havia ela feito, e entrar a dita poçada a cavar no chão, atirando a terra para o ar, que era quando se chamava de terra cantada, né? Então isso aqui foi a comprovação que a viúva Eugênia Isabel Maria, além de adquirir aquela porção de terras no Riacho Caraúna, povoou, e o detalhe, denomina-se Sítio São Miguel. Então, São Miguel nasce documentalmente em 1785, e aí, graças ao trabalho da Cecília, está aqui referência a ela, todo o trabalho que foi referência, eu cheguei até o Arquivo Público do Ceará, onde eu tive a oportunidade de fotografar todos os documentos e trazendo os elementos. Eu confesso que eu queimei muita pestana, identificando aqui o nome São Miguel, viúva Eugênia Isabel Maria. Então está aqui os documentos, o livro onde ela comprou, né, os elementos que comprovam que ela era, detalhes, sem sobrenome. E aí no livro eu digo, foi muito gratificante encontrar uma mulher, né, que viúva, amplia seus domínios. Ela em 1790 ela compra toda a região do Girimum. Então, possivelmente, quem estiver me escutando aqui na região de Oiticica, ela tenha sido pioneira também lá da região. Por isso que eu digo, declaro que sou dono, mas dona é quem nela está. Então, José Cardoso da Rocha foi muito importante em 1774 por requerer e ter o registro. Mas quem ocupou foi a viúva. Por isso que eu a chamo de pioneira, não de fundadora, mas de pioneira na nossa região. E o que é mais legal, Dona Eugênia tem uma filha. Nasceu lá em São Miguel, se batizou aqui na igreja de Santo Antônio de Pádua, está aqui o registro do batismo dela, tá certo? Ela batiza um escravo na igreja, então ela tinha posses, né? Então e faz questão de deixar para Ana Francisca, sua única filha, todo o seu patrimônio. Não depois de morrer, ela não fez um testamento. Ela assegurou em vida que a filha assumiria todo o patrimônio. Utilizou um artefato jurídico da época, que era o dote. Então ela faz questão de deixar como dote para a sua filha Ana Francisca de Melo. Então Ana Francisca, em 1816, vende as terras para Laureano Cardoso da Rocha Júnior. E Laureano compra essas terras, e aí na árvore genealógica vocês vão ver que Laureano é o vô de uma grande matriarca que dá origem a várias famílias da região. O último capítulo eu digo, né? São Miguel, mãe de outras terras e de várias gerações. Então eu consegui conectar e eu devo muito isso ao Carlos César. Porque quando eu encontrei a Eugênia Isabel Maria, eu disse, preciso da tua ajuda, Carlos. É tanto que ele assina esse capítulo comigo. E nós fomos buscar a fundo e encontramos, inclusive, o óbito dela, que diz que ela está enterrada na igreja matriz de Santo Antônio. Está lá no registro de óbito dela. Então, é um capítulo muito legal, né, que traz muitos elementos sobre São Miguel, conectam as gerações. Aqui é o óbito dela. Então, ela está enterrada na igreja de Santo Antônio de Pádua, envolta em um hábito branco, está descrito aqui. E eu devo muito essa colaboração ao Carlos César. Então, é o capítulo, talvez, que traga mais informações sobre o distrito. Com esse capítulo, eu encerro uma parte mais histórica e depois faz com que eu entre numa parte mais contemporânea. Capítulo 4, do sítio, abre aspas, fecha aspas. Com C. Com C. Isso. Né? São Miguel ao distrito protagonista do desenvolvimento regional. Nesse capítulo que temos. Sítio com C, porque ela escreve com C, por isso que eu coloquei dessa forma, né? Do sítio de São Miguel até o distrito protagonista de desenvolvimento regional. Porque, veja bem, de Eugênia para cá, São Miguel começa a tomar forma. E tomar forma por quê? Porque o Riacho Caraúna dava a possibilidade. Tinha uma cacimba, que ainda hoje existe, tá certo? Em que se encontrava o líquido primordial. Então, se você vê outros aglomerados da época, você pode descer para o Rio Forquilha. Então, com certeza, a região da Forquilha, a região ali da Trapiazeiro, Lagoa Cercada, Jardim, Riacho Verde, tem uma história tão antiga quanto. Porque o líquido era que ditava isso, né? Então, o que eu trouxe nesse capítulo aí? O que fez São Miguel crescer? As populações já eram grandes, o distrito já era
passou a distrito em 1953, está a lei aqui colocada. Então, a partir desse momento, já tinha uma espécie de aglomeração e mais gente chegava. Com o tempo, aquela cacimba não tinha mais condições de dar sobrevivência àquelas famílias. Então, o prefeito de Quixeramobim, na época, aumentou a dimensão dessa cacimba. Era o Riacho Caraúno, que surgia a 22 metros de profundidade. Essa cacimba foi cavada, Manuel, a picaretes. Então, chegou na rocha matriz do cristalino, que eu falo no primeiro capítulo. Rocha matriz do cristalino, e lá a 22 metros, o cacimbão hoje você ainda vê ele encravado de miolos de aroeira. Era uma espécie de escada. Você ia segurando aqui, ia pegando e ia descendo, né? Encravado lá. Esse cacimbão existe atrás da parede de São Miguel, do açude de São Miguel. Quando chegava lá embaixo, eles iam cavando, e dava a rocha, a água minava. Então uma pessoa era responsável para descer, pegava uma cuia, os outros ficavam lá em cima, desciam um balde, lá rapava. A cuia enchia o balde, rapava. E aí traz algumas coisas interessantes dessa época, né? A água como líquido primordial. Meu tio Antônio Baia diz o seguinte: uma vez nós fomos buscar uma carga d'água, relato isso, eu e meu irmão Salviano. Nós chegamos às 4 da tarde, nós era 64, tinha 63 cargas d'água na frente. E o que se escutava era o rapar da pedra, né? Eles vieram chegar em casa amanhecendo o dia. No outro dia, olha só a situação. Só que nesse dia, no amanhecer do dia, deu uma chuva. Quando chegaram em casa, a minha avó, a mãe deles, tinha enchido os potes, os baldes, as bacias e as cuscuzeiras. Olha a água como bem primordial. Né? Não tinha mais onde botar água da casa. Não tinha mais onde botar água na casa. Né? Outra coisa, Dona Vicentina. Eu conhecia a Dona Vicentina, chegou na minha tia e disse: Chiquitinha, mulher, o Luiz foi pro cacimbão ontem de tarde, ainda não chegou em casa e vai chegar a gente para almoçar. Tu me empresta 1 litro d'água? E ela com a latazinha. Quando o Luiz chegar, eu boto a sua água e vem deixar. Então vocês conseguem imaginar um negócio desse? E quando o seu Luiz chegou, ela enfiou a latinha d'água e foi devolver o litro d'água para ela. Então, eu conto essas histórias aqui, digo da importância do cacimbão, só que não dava mais condições, não tinha mais condições de sobrevivência naquela situação. O aglomerado de pessoas já era grande, São Miguel, então sempre teve esse atrativo, em especial pelas suas terras férteis, produção de algodão, mas a água era quem ditava o quanto ia crescer. Foi da onde sai a história, né, contada também pelo Zé Maria Pimenta, do que o general Vica fez para que se tornasse possível a vida lá em São Miguel. O general Vica tinha 2 filhos, né? Tinha 4 filhos, na verdade. Então tinha o Euclides, parente de Paula Pessoa, deputado federal, e o José Cândido de Paula Pessoa, que era um engenheiro. Se for na placa da barragem, está lá. José Cândido de Paula Pessoa é quem assina como engenheiro-chefe da barragem aqui, né? E ele chegou aqui na padaria do seu Expedito, né? E disse: Expedito, cadê seu pai? O general Vica perguntou: está para o Castelo, que era o seu Antônio Neves, vereador em Quixeramobim na época. Ele disse: eu preciso falar com ele para ele apoiar meu filho, o Euclides, que vai ser deputado federal. E eu não sei chegar ao Castelo. Ele disse: pois não, tá aqui o Zé Maria, tinha 10 anos de idade, esse menino me acompanha. E o Zé Maria foi até o Castelo. Quando chegou lá, disse: não, o seu Antônio Neves não está aqui não, foi para a sogra dele lá no São Miguel, que era a tia Helena Maria de Jesus, era sogra do Antônio Neves. Foi para São Miguel, disse: meu filho me acompanha até o São Miguel, e ele foi. Quando chegou em São Miguel, ele realmente estava na casa da sogra, né, da tia Helena. E ele disse: Antônio Neves, eu vim pedir seu apoio aqui para a candidatura do meu filho, Euclides, e vem dizer que eu vim fazer 3 importantes obras no Quixeramobim. O hospital do Quixeramobim, a barragem do Quixeramobim e um açude na sua propriedade no Castelo. Aí ele disse: da minha propriedade, não. Eu quero que você faça um açude no São Miguel, porque eu já hoje entrei em 8 casas e as 8 estão sem água nos potes. Esse posto está confirmado. Se ele foi eleito, a gente fala o açude, ele foi eleito, realmente teve uma expressão, uma votação expressiva aqui né? E aí foi quando vieram as obras. Só que a barragem do Quixeramobim e o açude nunca tiveram um projeto propriamente dito. Eles estavam construindo o Oroz e o Banabuiú. Então pegava parte do recurso e colocava para a construção.
E aí é onde o Juscelino Kubitschek chega no gabinete do Palácio do Catete, lá no Rio de Janeiro, e diz: o meu governo está nas principais capas do jornal desse país. Aqui o Semanário traz, ó, meio século de seca da indústria da seca no Nordeste. Era a seca de 58. E o Juscelino Kubitschek, preocupado, disse: olha, meu jornal, meu governo aqui estão dizendo que é corrupto. Chame o Zé Cândido agora, estão dizendo que estão desviando dinheiro do Denox. O Zé Cândido, diretor do Denox, e o irmão, deputado federal. E chegou os dois lá no gabinete do presidente e disse: é verdade que está sendo desviado dinheiro do Denox? Aí o Zé Cândido: é verdade, presidente. Estou desviando recursos da construção do Banabuiú, que é o Rojado de Lisboa, né? Para a construção do Hospital do Quixeramobim, da barragem do Quixeramobim e de um açude no São Miguel. Diz que ele pegou o telefone e ligou para o general da Aeronáutica, um avião para o Ceará imediatamente. Não tinha agenda, não tinha nada. Sai de lá para o Galeão, pegaram um avião, chegaram no Pinto Martins, tinha um helicóptero da Força Aérea, o helicóptero pegou eles, baixado na parede do Banabuiú. Quando chegou lá, tinha um jipe esperando, dirigido por seu Chicô e o prefeito Luiz Almeida do Quixeramobim. Vieram até aqui o Quixeramobim. Foi quando ele visitou a obra da barragem do Quixeramobim e do hospital. Aí o Zé Cândido diz: agora vamos ao São Miguel. Aí o presidente Kubitschek disse: não, agora não há necessidade de ir para São Miguel, porque pelo que eu vi, já estou satisfeito. Vamos voltar para a capital, né, do Brasil. Aí eu ia colocar esse capítulo com o nome: o presidente que quase aqui veio, né? Então ele conta essa história. Então o açude do São Miguel, ele não foi terminado, tá, em 58. Em 59 nós tínhamos um inverno da média para cima da média, eu conto isso aqui. Foi onde agora lembrando aqui das histórias de assombração, mas nas histórias bonitas dessa época, lá em São Miguel, em 59, a primeira enchente que deu foi dia de Reis, dia 6 de janeiro de 59. E eu lembro da minha avó dizia, era tão sofrido o negócio da falta d'água, que ela ia buscar água na Forquilha. Imagine só, né? Uma carga d'água saindo do São Miguel até o Riacho Forquilha. Ela disse: todo mundo descia para a beira d'água e viu o Caraú trazendo balseiro. E aquela água se acumulando na beira da parede, aquele povo todo admirado que nunca tinha visto aquela riqueza inteira. Pois bem, mês de janeiro todo chuvoso, o fevereiro também chuvoso. No final de fevereiro, o açude estava com sangrador provisório e a parede fresca. E aí o que aconteceu? Teve 4 da tarde, se formou um tempo no nascente, e já estava o sangrador já com toda a largura, e o trovão roncou e desceu no rumo das cabeceiras do Riacho Caraúna. Nessa hora eu faço referência a dona Estelina Pimenta. Dona Estelina é esposa do seu Antônio Amâncio, né? Tá na árvore genealógica aí. Ela dá de garra, como diz na época, um lampião a gás e sai juntando um homem para cima da parede do açude. Uns cavavam a terra, outros levavam no carrinho de mão e ela clareava. Ela gritava: aqui, bota a terra aqui, que era a água, já tentando lavar a parede do açude, né? E aí foi quando ouviu uma gritaria: se corre que o açude vai arrombar, não tem mais o que fazer. Ela solta o lampião no chão e sai fazendo ruma de terra com a mão. E nessa hora, olhando para a igreja de São Miguel, que já tinha sido construída, a igreja de São Miguel foi construída em 1919. Foi construída a primeira capela de São Miguel. Eu falei também no livro. A do Caraúna é mais antiga, 1909. 10 anos mais antiga. E ela olha para a igreja e diz: São Miguel Arcanjo, né, se esse açude não for embora, eu faço uma missa, rezo uma missa na parede desse açude. E a água sobe nas rumas de terra feita com a mão dela e fica só a espuma, né? Eu conto essa história aqui, que se salva o açude de São Miguel em 59, né? Então eu trago essa história mais contemporânea, trago a igreja antiga, né, com a torre virada para o sul, trago como era o altar, como era a configuração do açude com a igreja, né, os dois ícones, né, a sangria de 1996, no sangrador antigo aqui, né, nesse dia não deu passagem, tá? Então um capítulo bem legal, mais contemporâneo, que traz a história do líquido primordial, seja ele a 22 metros no Riacho Caraúna, no leito que surgia, tá? Ou seja, no açude de São Miguel, construído graças a valentia desse povo. Capítulo 5. Algodão, ouro branco de São Miguel. Aí, meu amigo, eu que sou zootecnista, você vai para o Brasil Central, aí o pessoal diz assim: rapaz, aqui nasceu Goiás, né, região do Mato Grosso, a integração lavoura-pecuária, um nome bonito. Esse, besteira. Integração lavoura-pecuária se fazia no sertão do Quixeramobim. Era o binômio boi-algodão.
O algodão mocó foi desenvolvido por semiárido. O algodão mocó era uma árvore, tinha um sistema radicular profundo que buscava água no subsolo. O que acontecia? Se plantava algodão, aí eu coloco bem, traga a música do Luiz Gonzaga, né? O algodão, faço questão de falar da poesia dele, e dizer que o algodão mocó era essencial para que sobrevivesse através da pluma. Então traga aqui fotos da época que seu Antônio Neto transportava algodão vindo de São Miguel. Falo das fiadeiras, 2 tias minhas, tia Dalgisa hoje com 92 anos, a tia Belita infelizmente já faleceu, mas o que elas faziam do tiá, transformando o algodão em um produto, né? E falo da importância do algodão junto com o boi. Eu disse, se criou a integração lavoura-pecuária no semiárido primeiro. Quando você fazia a colheita do algodão em setembro, era onde os noivos casavam, as casas eram construídas, né? Onde se compravam as roupas. O bom é que comprava de 2 cores, né? Uma família comprava de uma cor, outra família comprava, todo mundo uma cor só. Ia para a missa todo azul, todo verde, era tudo uma cor só. Mas o algodão foi primordial, porque quando terminava a colheita do algodão em setembro, se fazia o rosto do algodão. Ora, uma árvore grande, se ela é cortada, a rebrota daquele toco que ficou, ela vem muito vigorosa. Então, quando terminava a safra do algodão, entrava a safra do boi. O que tem verde de setembro para frente, nos meses de berro-obró? Mocó, o algodão mocó. Então, vinha o boi consumindo aquele algodão verdinho e era uma safra de boi depois da safra do algodão. Então, conta um pouco essa história aí, né, do algodão, a importância dele para São Miguel, falo das pessoas também. É um capítulo também interessante. E o capítulo 6, último capítulo, São Miguel, a terra mãe de outras terras e de várias gerações. Aí a coroação do trabalho com o trabalho da minha mãe. Aí onde eu explico um pouco desde a viúva Eugênia para cá, nosso trabalho para tentar conectar as famílias, né? Eu falo da importância de fazer o mapeamento e que se as pessoas se reconhecerem em algum desses nomes, que elas me procurem. Então, meu desejo maior com esse capítulo é dizer, eu tenho 11 gerações mapeadas, eu posso ter mais. Engraçado, as primeiras gerações, os nomes eram muito difíceis de encontrar. Então, tem um nome de batismo, tem um nome de registro e tem um nome de casado. Então, minha avó, por exemplo, o nome de batismo dela era Benedita Carlos da Silva, o nome de nascimento, de registro, era Maria José da Silva, o nome de casado, Maria José do Rego. Você imagina a confusão, né, que dá. Mas mais complicado são as gerações atuais. Porque ela se ramifica tanto que eu não consigo ter todas as informações. Esse capítulo foi com esse intuito. Então, você que está ouvindo a gente aqui, está lendo o último capítulo, eu cheguei aqui numa conexão da minha bisavó. Vem aqui, me procura, porque se você sabe que era sua bisavó, você sabe quem é a avó, você sabe quem são seus pais, você sabe quem são seus filhos. Então, hoje eu tenho essas 11 gerações muito bem mapeadas, mas eu tenho certeza que tem muito mais informações aí. Então, aqui eu faço questão de fazer um agradecimento à dona Francisca, né, pelo que ela proporcionou, ao seu Chagas Amâncio, pelo que ele proporcionou em termos de nomes, o seu Quinô, né, o seu Quinô Manulá, da Várzea do Meio, o seu Otávio Manu da Santa Isabel, a professora Darlene com o projeto Identidade. Então, a partir daqui, a gente vai buscando as gerações e eu foco num casal. Esse casal, que é a Luísa Regina de França e o seu Manuel Arcelino do Rego, é a partir deles, dos seus 11 filhos, que saem Santa Isabel, Várzea do Meio, Várzea Grande, Lages, Malhadinha. Então, desse casal, essas outras localidades surgem. E eu faço questão. Filho 1, de quem é o filho 1, casou com quem? Com a região que está. Filho 2, casou com quem? Com a região que está e quem são as pessoas mais conhecidas. Filho 3 e assim por diante. Então, eu tento dar um fio condutor para que as pessoas me procurem, para que, enfim, eu possa concluir esse trabalho das gerações. E concluo com a árvore genealógica, que são eles. Então, dos 11 filhos, aqui eu tenho um casal, né, primordial, né, a dona Luísa Regina de França, o seu Manuel Arcelino do Rego, de que tem os pais deles, e está aqui os 11 filhos. Por exemplo, a minha geração sai da dona Filomena Maria da Conceição. A Filomena Maria da Conceição é minha bisavó. Então, dela, os filhos, já estão todos documentados. Por exemplo, a Helena Maria de Jesus era a sogra do Antônio Né,
que morava no São Miguel. A partir da Helena, sai a tia Luísa e sai, por exemplo, o Expedito, né? O Zé Maria Pimenta, o Cirilo Pimenta e todo, a família Pimenta. Dela sai toda a família Né, do Castelo também, porque se conecta com a família Oliveira, né? E assim por diante. Então eu faço esse mapa com cada filho, mas no capítulo eu descrevo quem é e qual é a conexão de alguém conhecido. Então meu desejo era fechar isso, inclusive pensando um dia poder escrever somente sobre as gerações, mas é uma escrita difícil. Difícil, inclusive, de manter o leitor atento, porque se você piscar o olho, você perde o fio da meada para você voltar a ter que ler tudo de novo. Então, um capítulo especial para as gerações se reencontrarem, as gerações anteriores se reencontrarem, e para as novas gerações se encontrarem na história de São Miguel. Isso. Perfeito livro. Quanto tempo para fazer? Eu digo que foi um projeto de aproximadamente 3 anos, mas você tem que tomar alguma decisão. Decisão de concluir. Porque toda vida que eu lia, eu estou esquecendo de alguma coisa. Por exemplo, a parte dos profetas de um tempo, originalmente não estava. Eu disse, não, eu não tenho como falar do sertão como berço da terra amada sem trazer o elemento antropológico. Estava muito técnico, né? É relevo, é a serra tal, é o riacho tal, é a vegetação tal. Isso, pronto, juntar todos os elementos, sai no homem que sobreviveu nisso tudo. Aí, mas se eu for hoje escrever, eu já escrevia de forma diferente, meus amigos. Então, em torno de 3 anos, sabe, Manuel, que eu vinha tentando buscar. Não é barato escrever esse livro. Não, um livro, buscar uma editora, é caro, né? Então, não é qualquer pessoa que tem condições de fazer isso. Então, eu recebi uma ajuda muito grande da Secretaria de Educação. Aqui eu faço um agradecimento especial, porque eu disse, eu quero que esta obra esteja nas bibliotecas. Então, eu doei 50 exemplares para as bibliotecas e estou aguardando o ISSN para ter o e-book. Porque com o e-book, por exemplo, o pessoal da região dos Paus Brancos, João Paulo, como é que a gente faz para ter esse livro aqui? Né? Então, o físico, eu fiz 200 exemplares, né? Então, já está sendo pouco. Para São Paulo, eu vou me postar um monte agora, né? E eu vou disponibilizar o e-book, sabe? Vou disponibilizar o e-book para que, se a tecnologia hoje é inevitável, você pode abrir ele num tablet, num computador, e uma criança que tem acesso a isso, ela pode ler. Então, essa é a nossa ideia. Que transforma um material didático, que as pessoas consigam imortalizar a nossa história através do contato com ele. Perfeito. Você tinha uma curiosidade sobre a capa. Sobre a capa, livro, né? Como foi formar essa capa? Porque ficou belíssimo, né? Vamos mostrar. Como foi formar esses elementos aí da capa? Olha, eu não vou dizer que é difícil, eu vou dizer que é prazeroso e ao mesmo tempo assustador. Porque você não pode trazer uma capa infantil. Ao mesmo tempo, se você fizer qualquer pesquisa no Google, eu passei algum tempo fazendo isso. É difícil ter uma referência. Do meio para o fim, eu disse, sabe uma coisa? Peraí, eu tenho isso. Eu tenho aqui. Comecei a pegar, eu tenho um arquivo de fotos do sertão gigantesco. E tem algumas pessoas que colaboram com isso. A Silvia Oliveira de São Miguel tem fotos incríveis no Instagram dela, inclusive a foto da igreja da Silvia, tá? Uma simples pergunta. Eu tinha que colocar a foto de uma igreja porque dá identidade. Eu boto a antiga ou a nova? Se eu for perguntar às pessoas, eu enlouqueço. Aí eu tive o seguinte pensamento. Para que eu bote a antiga, eu pego um grupo de pessoas que vai lembrar da foto antiga, da estrutura antiga, mas que a geração agora, a memória que tem é essa, que tem 15 anos, essa igreja. Mas se eu botar a nova, eu pego as duas. Então tem que bater o olho, é São Miguel. Pega o livro que conta a história de Xeramim, do professor Marum Simão. Tem a Câmara dos Vereadores e tem a Igreja de Santo Antônio. São 2 elementos que dizem, eu estou em Xeramobim. Tá? Então a Silvia cedeu essa foto e eu disse, Silvia, eu quero o céu. Não existe mais algo emblemático do que o céu do sertão. Se for de noite, as estrelas. Se for de dia, esse céu azul, que é um negócio impressionante. Então eu coloquei esse elemento. Segundo elemento, tem que trazer alguma coisa do sertão, mas eu não quero o sertão simplesmente seco. Eu quero algo que ressurja dele como quase que o brotar de uma esperança. Aí vem a flor xanana.
A Xanana está em todo lugar. E ela está num canto seco e ela está lá soberana, sem doenças, linda, maravilhosa, num dia plena. E a flor Xanana foi a que eu escolhi para estar aqui. Então, isso traz a história do sertão. Né? 2, o elemento do açude. Eu também não podia botar qualquer foto de açude. Eu lembrei que eu fiz a foto desse ipê. Isso aqui é da beira d'água lá de casa. Eu nasci na beira do açude de São Miguel. E esse pé de ipê, que eu não chamo de ipê, chama-se pau d'arco. Ipê é o que você planta aqui, ornamental, que você compra fora. Esse aqui é o pau d'arco. Eu lembro, é emblemático para mim, porque eu produzi 200 mudas de pau d'arco. Isso é uma espécie que está quase extinção. Por quê? Porque a madeira é nobre, tá? As serrarias, há muito tempo, buscaram muito essa árvore. E eu dei um a cada tio meu. Meus 2 avós são irmãos. Né? O pai da mamãe é irmão do pai do papai. Meu pai são primo legítimo, né? Meus pais. É uma ruma de gente que você não tem. E eu fiz umas mudas de ipê e disse, olha, de pau d'arco. Eu disse, cuide como se fosse um filho rodado presente. E todos têm. Então, pronto. Na frente lá de casa são 14. Quando dá a florada, é a cor mais linda do mundo. Então, o ipê junto com o pau d'arco, junto com o açude, é o elemento importante. E o xique-xique. Né? O xique-xique dispensa comentários. Por que você botou o mandacaru? Talvez o xique-xique seja o maior representante da grande dificuldade de sobreviver no sertão. Podia botar a macambira, que é outra muito emblemática. Mas esse xique-xique está plantado na frente da minha casa. Então trouxe. E por fim, eu queria uma terra rachada, mas que não remetesse a sofrimento. E aí ficou só apenas um fundo para que levasse o nome de São Miguel, Sertões, Pessoas e Histórias. Então essa é a história da capa. Difícil você chegar no final. O pobre do diagramador, quando falar professor João Paulo, ele corre. Ele não me atende mais não, viu, Devan? Você trouxe muitas histórias por meio dos capítulos que explicou muito bem aqui para o nosso espectador, o nosso ouvinte, mas aí eu gostaria de saber se existe, com certeza existe aí no seu consciente, alguma história que faltou ser contada e que pode ser contada em um futuro livro. Eu já estou aqui até lançando a ideia, lance um próximo livro, porque esse está muito interessante só pelas páginas poucas folheadas por mim e lidas. Tem muitas. Aí eu, como falei, gente, é um recorte, né? Um recorte de uma história. Mas, por exemplo, se você pegar os contos que existem, que você escuta desde muito cedo, né? Eu ainda tive... Eu sou um privilegiado, né? Tive a oportunidade de ir para os alpendes, à boca da noite, com a fogueira acesa, e os mais velhos conversando, né? É onde são as histórias boas, né? E aí, eu tenho um desejo muito grande de trazer isso, de fazer esse documento. De histórias contadas da região, né, de acontecimentos. Dentre elas, as pessoas me perguntam demais se eu conto a história das abelhas do São Miguel. Pois conte. De 1994. Eu disse, não conta aqui no livro, não, mas se alguém de São Miguel estiver me escutando, eles vão dizer, rapaz, João Paulo, eu faço uma errata aqui e escrevo um capítulo sobre essa história de 1994, na inauguração da creche de São Miguel, essa creche. São Miguel, em 94, tinha na praça principal, tinham 2 prédios. Um era o posto de saúde, o outro era o monocanal. Eram 3 linhas telefônicas. Então, era o único contato da região que a gente tinha com o mundo externo, vamos dizer assim. Então, meu pai tinha um irmão que morava há 40 anos em São Paulo. Disse, olha, seu Pedro Baia vai fazer uma ligação para o senhor 3 da tarde. Saia na radiadora. Aí o cara falava na radiadora na praça, a gente escutava lá do outro lado do açude, dizia, 3 horas, tem que atender a ligação lá. Mas era um privilégio para aquela época, porque senão só ia ser por intermédio de carta, né? Então a carta demorava 20, 30 dias para chegar lá, você receber a notícia. Se fosse de uma morte, não tinha mais nem, né, osso, como diz a história, né? Então, São Miguel, com esse monocanal, atrás do monocanal tinha uma torre, né, num poste oco. E nesse poste sempre teve um enxame de abelhas. Né? Na zootecnia a gente não chama de italiana, na verdade são apis, né? Apis mellifera. E na verdade é uma africanizada. Ela não é a italiana que veio originalmente. E ela é africanizada, ela se tornou muito produtiva, porém muito agressiva. Tá? E esse enxame ficou lá por muitos anos. Então eu lembro que tinha os comícios na praça, com som, na frente do prédio. Essas abelhas nunca tinham
se zangado com ninguém. Né? E nesse dia, na inauguração dessa creche, Tarso Gereissati estava fazendo campanha, estava lá no São Miguel. Lembro, muitas pessoas icônicas aqui do Quixeramobim, muitos políticos da época estavam lá. E minha mãe, professora, estava recebendo o Tarso Gereissati lá na creche, né? Muitas crianças. E eu estava lá sentado no muro, agarrado no poste. Né? Pois bem, alguém resolveu dar uma prova de mel para o Tarso Gereissati batendo no poste. Então isso eu vi, obviamente. E quando eu olhei para o buraco de cima lá da antena, eu comparei com a máquina cortando capim, que eram as abelhas saindo. E olhei e vi o povo todo embaixo, entrando para a creche. E aí foi onde eu vi uma situação de guerra. Um negócio assim impressionante. Quem vai me escutar vai lembrar disso. Que era o povo correndo aqui por baixo, as abelhas por cima. Então, só para vocês terem ideia, eu vi o pobre do Tarso Gereissati passando em 7 fios de arame, que eu nunca tinha visto. Nem eu, que morei no sertão, tinha tanta habilidade de passar naquele negócio. O doutor José Alves da Silveirana estava lá também. Então, eu vi uma praça de guerra, a igreja foi fechada, o doutor Zé Alves atendeu o pessoal que chegava desmaiado dentro da igreja. O helicóptero que pousou do lado da matriz, ligou a hélice, batia muita abelha na parede, morria. Tinha uns apicultores lá, saíram pegando papéis da creche, fez um fogo dentro da creche, porque com a fumaça elas acabam se debelando e juntou as crianças, porque foi impossível não ter morte, né? Houve uma morte de um cavalo, mas eu fico me perguntando que não tinha ninguém alérgico lá, né? A aptoxina, que é uma toxina, se você for alérgico, basta uma, na segunda picada você já está, né, em óbito, né? E assim, foi uma loucura, saiu no Jornal do 10 na época, o hospital de Quixeramobim teve 60 ocorrências. Então foi enviado bombeiros para lá para depois tirar os enxames, foram enviados antitóxicos para lá para aplicar na população. E todo mundo me pergunta se essa história está no livro. Não, deixa para quem sabe para o futuro, alguma história contemporânea, né, e que venha a calhar colocá-la. Mas aí eu fico ainda muito devotado a essas histórias dos alpendres, sabe? Eu tenho muita vontade de ver. Se eu juntar meu tio, seu Titico Baia, que eu falo aqui, que é meu tio e padrinho, que é uma das pessoas que observa a natureza, ele tem muita história. Se eu for documentar aqui, dá mais do que um livro. Pois fica aqui o convite para você futuramente documentá-las, que com certeza vai ficar tão interessante quanto o que está escrito aqui. Eu ainda não li, mas como eu disse, pelas páginas folheadas, já vi que é um excelente livro. Como as pessoas fazem para adquirir o livro? Bom, pergunta interessante a que você fez. Eu atualmente estou com esses 200 exemplares, não 200 agora, né, obviamente. Alguns estão lá comigo, lá em São Miguel, da minha mãe, então alguém que desejar pode procurar lá em São Miguel. Alguns estão em Boa Viagem comigo também. Outros já estou postando aí pelos correios. Então, quem desejar adquirir o livro, lá em São Miguel tenho, né, exemplares ainda estão disponíveis, mas eu quero mesmo disponibilizar de forma gratuita para todos. Essa é a minha ideia. Assim que eu receber, porque você pode ver aqui que para livro nós temos uma numeração específica da gráfica, que é o ISBN, né? Então, você solicita esse ISBN, então é uma identificação, um carimbo, um registro do livro. Se for um e-book, isso aqui muda. É um outro tipo. Eu não posso publicar um e-book e um livro ao mesmo tempo. Então, isso aqui, a numeração muda. Então, eu estou dependendo disso, tá? Eu quero fazer isso aqui um e-book, porque fica mais fácil transferir para as pessoas, entregar para as pessoas. Eu quero que se torne referência. E se só vai tornar referência se as pessoas tiverem acesso. Então, essa é a ideia. Eu falei isso no lançamento do livro, com uma festa linda lá em São Miguel. Talvez tenha sido a primeira vez na minha vida que eu tenha me sentido, sabe, aquele filho que morou fora e que voltou. Então, que eu faço um agradecimento assim, enorme às pessoas de São Miguel. Né? Nós tivemos um cerimonial, meus primos fizeram o cerimonial. A Adriana da Ritos aí foi quem ajudou bastante. A Luílma do Castelo Festas fez a decoração. Então, a Luílma é minha prima, né? Então, outro primo cuidava lá de colocar as cadeiras. Quando eu olhei, as pessoas estavam espalhando as cadeiras na praça, né? Teve uma bandazinha de forró lá tocando. Então, foi um momento... O meu sonho era esse. Eu disse, eu quero lançar esse livro num alpendre do sertão, com a fogueira e uma roda de conversa sobre o nosso distrito. Infelizmente, não deu do jeito que eu queria, mas imagine só, o cenário, a igreja de São Miguel ao fundo,
sabe? A gente conversando sobre a nossa história. Nós fizemos a apresentação dos capítulos, né? Eu tive uma professora de história, foi quem escreveu o prefácio, a Maninha, não sei se vocês conhecem a Maninha, Sim. que é a Luísa, né? A Maninha foi minha professora de história, eu convidei ela para escrever o prefácio, ela escreveu, então esteve lá conosco. Então, assim, foi muito bonito estar no meio do meu povo, das pessoas. Eu já rodei o mundo, eu morei fora do Brasil durante o doutorado, né? Então, nunca eu fui contemplado do jeito que eu fui, não importava onde eu estivesse no mundo. Mas naquela sexta-feira, no dia 5 de julho, lá em São Miguel, com as pessoas minhas, com as pessoas que eu amo, com a minha família, e uma noite daquela conversando sobre o nosso distrito, trazendo as informações, a pessoa pediu um microfone na plateia, a gente levava o microfone, a pessoa fazia uma participação, então fui, assim, estive realizado e estou muito realizado. A cada áudio que eu recebo, diz assim, João Paulo, eu li, gostei muito, né? Tá aqui a crítica, falar da crítica, isso é que eu quero. Isso talvez me inspire a escrever. E o melhor, vocês vão ver depois aqui várias fotografias de crianças. Então, eu fiz questão de atender todas. Senta aqui, eu vou autografar esse seu livro, mas eu quero que esses meninos escrevam. Daqui a pouco o João Paulo deixa de existir, pode ficar o livro. Mas alguém tem que continuar contando essa história. Então, o meu sonho seria esse, que essas crianças pudessem continuar contando essa história. Tem mais alguma pergunta, você? Para finalizar, né? Para finalizar, né? João Paulo, como é que você resumiria o São Miguel de hoje, assim, qual a importância, né, desse distrito? Para quem está nos acompanhando aí, que talvez não conheça, né, não seja aqui da região, como é que você resume a importância de São Miguel aqui para Quixeramobim, né, economicamente, politicamente, diga aí. Olha, Evan, eu digo que para você ter acesso hoje a Quixeramobim, mais de 30 localidades têm acesso à sede via São Miguel. É o maior distrito, né? Se desenvolveu no sentido de infraestrutura, é um lugar que já oferece oportunidade de trabalho. Eu tive que sair de lá para estudar, estou aqui de frente ao professor, né, a professores. Imagine que agora a gente tem uma escola profissional, tem um instituto federal aqui no Sertão Central. Eu tive que trabalhar em parque de diversões para poder pagar um cursinho lá em Fortaleza. Então, hoje eu vejo a São Miguel com um potencial, com um campo fértil, vasto para a nova geração. Emprego, renda, né, tem fábrica, né, então, assim, a cada dia que passa eu acredito que tem muitas possibilidades irão surgir, em especial pelos braços da educação, em especial por muitos que tiveram que sair de lá e agora estão retornando. Para mim é uma grata satisfação estar aqui na emissora. Eu estava falando aqui da história da Campo Maior, que eu lembro da Campo Maior ainda lá entre a Praça Coronel José Paulino então, assim, estar aqui falando de São Miguel já tem um significado, ou seja, foi alguém que foi e está retornando agora, e agora tem que dar a sua parcela de contribuição. Então, como eu, tem muitos que tem que se achar na responsabilidade de contribuir. Então, assim, eu não escondo isso e já falei em outras ocasiões, inclusive aqui mesmo, do desejo de São Miguel um dia ser um município, se tornar... Ora, só a paróquia de São Miguel tem mais de 50 igrejas, de 50 localidades, imagine só. Então tem um potencial gigantesco, a pecuária com grande potencial, o leite por vocação, né? O mel, a cabra, a ovelha, tá? Então, assim, ainda a vocação pecuária é muito importante para o desenvolvimento da região. Eu vejo muitos que foram para Fortaleza, tenho vários primos, colegas, trabalharam eu digo assim, fez igual a Eugênia Isabel Maria, deu as costas para onde se tinha como desenvolvimento certo, que era a beira da praia, e agora voltou para o sertão como local de desenvolvimento. Então eu costumo dizer, onde se oferta mais emprego no estado do Ceará? Dá uma olhada aí nas informações. Isso não é no interior. Então está surgindo esses polos, aí assim, a produção de leite não é mais a mesma, é aquela economicamente viável, o cara sabe fazer um custo operacional, um custo efetivo. Ele sabe fazer um queijo maturado, ele consegue agregar valor no produto. O produtor de mel, ele não vende mais um mel simplesmente numa garrafa PET, ele vende um mel rotulado, então ele agregou valor.
Nós estamos na época da indicação geográfica, as indicações geográficas. O Ceará tem 3, a última saiu agora. Primeiro, Camarão da Costa Negra, muito famoso lá no Acaraú. Depois, Redes de Jaguaruana. Terceiro agora, saiu agora há pouquinho tempo, a Cachaça de Viçosa do Ceará. Reconhecimento nacional como queijo coalho da Serra da Canastra. Então, quando eu olho isso aqui para o sertão, por que a galinha caipira não é nossa, identidade nossa? Por que não tem quem se produza igual a nós? Então, assim, tem uma vocação pecuária interessante a região de São Miguel. E eu ainda queria muito ser testemunha de São Miguel como município. E eu tenho consciência, obviamente, que dentro da Assembleia Legislativa do Ceará há uma compreensão de não criação de novos municípios, mas vocês perguntaram, eu respondi. Né? Então, assim, sim, desejo ver, sim, São Miguel protagonista do desenvolvimento regional, como foi aqui na década de 50. Né? E eu acredito que nos dias de hoje nós temos um potencial gigantesco, em especial pelas pessoas que voltaram. João Paulo, muito bom ter te recebido, muito bom eu saber que agradeço, muito bom também. Da construção dessa obra que com certeza vai ajudar as novas gerações a perceberem o quão importante é a história de São Miguel e também fazer com que as gerações anteriores possam reativar as suas memórias. E com certeza ter escrito essa obra reativou as suas memórias afetivas também. Não tenho dúvida. Eu que agradeço, fico muito feliz, Wander. Emanuel, obrigado aí pela acolhida. E é isso, eu acho que nós conseguimos construir esse novo futuro a partir das nossas ações hoje. Que São Miguel, Sertões, Pessoas e Histórias inspirem outras pessoas a escrever nos seus próprios lugares, que a gente faça essa coleção de histórias e as imortalize, vamos dizer assim, através do livro. Que as histórias fiquem nos corações de quem ler esta obra. A você que ficou com a gente, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. A gente está encerrando aqui o nosso podcast no ar. Não esquece de nos acompanhar multiplataforma pela Sertão TV, canal 180, pelo YouTube, Spotify e também na Canudos FM 106,7. Valeu demais pelo seu carinho de sempre e até o nosso próximo episódio. Tchauzinho.